Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos aprender a calcular força resultante. Basicamente existem duas maneiras para calcular a força resultante. Uma é gráfica e a outra através de cálculos trigonométricos. Eu preparei aqui no AutoCAD essa figura apenas para explicar a situação gráfica. Isso porque nos outros exemplos vamos responder através de cálculos trigonométricos. Mas a explicação gráfica aqui vale também para o cálculo através de relações trigonométricas. Bom, imagine que vocês têm um parafuso e tem duas forças atuando. Essas forças são representadas por vetores. O vetor é uma grandeza em que temos módulo, sentido e direção. Então temos esses dois vetores e graficamente basta eu unir o final de um dos vetores com o início do outro, como eu vou mostrar para vocês. E quando eu unir o final com o início de outro vetor, seja de qualquer forma que eu arrumar esses vetores, e ligar fechando um triângulo, como vocês estão vendo aqui, eu vou ter a minha força resultante. Então a força resultante é a distância entre o fim de um dos vetores e o início do outro vetor que eu posicionei. Então eu posso arrumar isso de qualquer forma. Posso estar colocando esse vetor, o fim desse vetor com o início do outro vetor, e calcular a distância entre eles, e vai dar o mesmo valor. E esse vai ser o nosso próximo exemplo, chegar a esse valor de 97,7 newtons. Observem que eu tenho dois vetores, um que equivale a 60 newtons e outro que equivale a 40 newtons. Basicamente, o método de resolução gráfica é essa: arrumar esses vetores formando um triângulo e calculando essa distância graficamente. Vamos para o exemplo agora trigonométrico. Agora vamos responder essa mesma questão que eu expliquei para vocês pelo método gráfico, através de relações trigonométricas. Você vai arrumar os seus vetores de forma a formar um triângulo, e como eu expliquei para vocês, vocês vão transferir, um dos vetores, o início de um vetor para o final do outro vetor, e aí fazer a ligação do início de um vetor com o final do outro vetor, e esse valor representará a resultante do valor que eu desejo encontrar. A questão pede o seguinte: as duas forças P que atuam sobre um parafuso, determine sua resultante. Esse problema é um problema resolvido, eu escolhi ele como uma questão modelo para resolução de outras questões. Então, vamos começar. Nós temos aqui um ângulo de 20 graus do vetor P, e para o vetor Q, como eu transferi ele aqui em cima, ficou 45 graus, 20 mais 45. Como trata-se de um triângulo não retângulo, vamos tentar calcular pela lei do seno e pela lei dos cossenos, para vocês entenderem quando que eu utilizo a lei do seno e quando que eu utilizo a lei dos cossenos. Inicialmente, vamos marcar todos os pontos, todos os vértices e catetos, e vamos começar verificando se é possível chegar ao valor dessa resultante pela lei dos senos. Lembrando que a lei dos senos ela relaciona catetos com os ângulos. Logo, eu posso verificar que eu não tenho elementos necessários para chegar ao valor da minha resultante. Então eu teria que relacionar essa fração aqui com uma dessas duas. Eu tenho o valor de P e tenho o valor de Q. O valor de P equivale a 40 newtons e o valor de Q equivale a 60 newtons. Já os ângulos, eu não tenho. O ângulo de P vai ser o oposto desse cateto. Então, quando eu for trabalhar com P, eu trabalharei com o ângulo do ponto C, como vocês estão vendo. Quando eu trabalhar com R, eu trabalhei com o ângulo oposto a esse lado, que será o ângulo do ponto B. E o Q, o ângulo do ponto A. Beleza? Essa é a lei dos senos. E a dica aqui é o seguinte: nessa ligação, nesse ponto de encontro
dos vetores. Nesse ponto de encontro dos vetores, do vetor P com o vetor Q, esse ângulo é facilmente encontrado. O segredo aqui para responder essa questão é esse: saber qual ângulo eu tenho que descobrir, né? Esse ângulo aqui vocês não vão conseguir encontrar facilmente, nem esse ângulo. Mas esse ângulo, tanto interno e externo, é facilmente encontrado e é o que vamos fazer agora. Bom, verifiquem que esse ângulo vale 45. Se eu traçar uma reta aqui, eu sei que esse ângulo total aqui vale 180 graus. E se eu diminuir 180 graus por 45, eu encontro o meu outro ângulo que equivale a 135 graus. Bom, já temos um ângulo, falta agora qual? Só esse pedacinho aqui. Para encontrar esse pedacinho, podemos utilizar esse ângulo de 20 graus. Fechando o ângulo retângulo aqui, encontramos esse ângulo de cima, já que um ângulo obrigatoriamente tem que ter 180 graus, se aqui é 20, lá em cima eu vou ter 70 graus. Como essa reta com essa reta forma 90 graus, esse ângulo fica com 20 graus. Daí eu somo 135 com 20 graus e tenho o ângulo interno. E vai valer 155 graus. Ok? Então, eu já posso substituir esses 155 graus aqui no seno de B. Então, R sobre seno de 155. E aí eu vou relacionar com uma dessas funções, ou com P sobre seno de C, ou com Q sobre seno de A. Mas, de cara aqui já verificamos que não temos elementos suficientes para chegar no resultado de R. Porque a lei dos senos, para eu calcular a lei dos senos, eu preciso ou de dois ângulos e um cateto, ou de dois catetos e um ângulo para encontrar o outro resultado. Quando substituímos todos esses valores de Q e do seno do ponto P e fazemos a nossa regra de 3, verificamos que não conseguimos chegar a lugar nenhum. Logo, a lei dos senos não funciona para essa situação porque não temos elementos suficientes para chegar no resultado que desejamos. Então, vamos para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, precisamos de dois catetos e o ângulo. E é o que a questão nos dá. Verifique que temos todos os elementos necessários para chegar na nossa resultante. Temos o P, o Q, temos dois catetos e um ângulo. Tendo esses dois catetos e um ângulo, conseguimos encontrar a resultante. Com a resultante, podemos voltar para a lei dos senos e encontrar todos os outros ângulos e tudo que faltar nesse triângulo. Então, a lei dos senos inicialmente não funciona para o que eu desejo, mas após utilizar a lei dos cossenos e conseguir encontrar o valor do resultante, eu posso voltar à lei dos senos para encontrar os demais valores, ou posso utilizar da mesma lei dos cossenos para encontrar também esses valores que estão faltando. Então vamos substituir todos eles e chegar no resultado final. Vocês vão verificar que vai ser o mesmo do valor gráfico que encontramos. Bom, quando multiplicarmos tudo isso, vamos chegar a um valor de 97,73 newtons. E aqui utilizamos a lei dos senos, porque a lei dos cossenos, a lei dos senos não funcionou inicialmente. O segredo aqui é o seguinte: observar a lei dos senos e a lei dos cossenos, e dentro desses elementos, observar através da substituição se eu consigo chegar ao valor que eu desejo. Na lei dos senos, verificamos que precisávamos de pelo menos 3 elementos para chegar no resultado, e não tínhamos, só tínhamos 2. Já na lei dos cossenos, nós tínhamos os 3 elementos, que era o P, o Q e o cosseno de B. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Essa é uma aula básica sobre
resultante, mas que será importante para as outras aulas que eu estarei fazendo sobre isostática, peristática e muitos outros assuntos. Obrigado, até a próxima. Olá, você que não é inscrito no canal, inscreva-se e ative a notificação de vídeos que fica ao lado da opção inscrever-se. Marque também a caixinha que vai aparecer e enviar para mim notificações desse canal. Boa aula!